PEC que cria o sistema de semipresidencialismo no país conseguiu as assinaturas necessárias para começar a tramitar na Câmara. O semipresidencialismo é um modelo diferente do presidencialismo, sistema que atualmente é aplicado no Brasil. Os exemplos mais famosos de países semipresidencialistas são Portugal e França. Se a PEC for aprovada, o presidente da República eleito pelo voto direto teria que dividir os poderes com o primeiro-ministro. Por outro lado, esse sistema também dá mais atribuições aos parlamentares para definir o plano de governo e o orçamento público. Bom, Raquel Galinatti, parlamentarismo no Brasil, semipresidencialismo, com o centrão que nós temos, eu acho que um governo que não transferir todo o orçamento para gastar pelo legislativo, acho que não dura 30 dias. Será que no presidencialismo que nós temos, que toda hora sai impeachment de presidente, toda hora nas câmaras municipais você tem aí vereadores chantageando o prefeito, tomando a prefeitura e fazendo contratos suspeitos? Será que semipresidencialismo é o ideal? Ou será mais confusão ainda? Repito, não é melhor gastar menos do que ficar inventando moda? Mas na prática, o presidente ele não tem a autonomia sobre sua própria gestão. Na prática, ele depende, praticamente, a gente vive um semipresidencialismo às avessas, porque quem dita as pautas, muitas vezes, é o Congresso Nacional, claro, combinado com o presidente, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado, tem aquela margem de chantagem política, aquele joga aqui, joga ali, o STF com um papel muito destacado de protagonista nesse parlamentarismo às avessas. Eu ia falar presidente. Aliás, presidente. Olha aí, presidente. Então, eu acredito que o nosso parlamentarismo é um semipresidencialismo às avessas, escondido, velado. Porque, na realidade, é isso que acontece. Ô, Maria de Carli, aqui no Brasil, os governos demoram, de maneira geral, hein? Estou falando esse ou aquele governo. Os governos levam, e nós brasileiros, 10 anos debatendo o óbvio. E tentamos fazer alguma coisa no 11º ano. Nós adoramos uma reunião para deliberar o que vai ser feito na próxima reunião. Ou seja, enquanto nós temos países extremamente pragmáticos, Japão, China, Coreia do Sul, Israel, já foi melhor, mas ainda Estados Unidos, já foi melhor, mas França, Alemanha, Inglaterra. Aqui nós ficamos discutindo se é melhor um banheiro neutro em vez de ensinar física, matemática, biologia, geografia, história, gramática, comunicação. Enfim, agora, isso com presidencialismo. Nós temos um presidente, não esse presidente, presidentes fracos. Tivemos um presidente mais forte, foi o Fernando Henrique no primeiro mandato, houve até a reclamação do abuso nas medidas provisórias, mas, de maneira geral, já são presidentes fracos, sem tanto poder. Nós temos o poder judiciário, STF, hipertrofiado, e sua origem não é democrática, porque não são eleitos seus membros. Temos um parlamento hipertrofiado, e eles não foram eleitos para administrar o país, mas para legislar, e um presidente que já é refém dos dois. Imagine um semipresidente. Engraçado. Antes de ir a fundo com o que você disse, queria só mencionar o que a delegada Raquel falou aqui. Ela foi muito feliz quando ela falou que as pautas que indita hoje são, de fato, o Congresso. Eu estava vendo uns dados e diz aqui que, em 2012, 80% do que foi votado no Congresso veio do Executivo. Em 2022, essa lógica se inverteu. Ou seja, atualmente, quem dita a maioria das pautas é o Legislativo. Ou seja, um Legislativo que vem ganhando cada vez mais e mais força. E a gente vê, atualmente, que há, de fato, uma queda de braço entre os três poderes, com um legislativo que está muito forte e combativo ao executivo. Essa pauta referente ao parlamentarismo, semiparlamentarismo, foi discutida, que eu saiba, meus antecessores me informaram, porque eu ainda não era nascida, nas discussões de 88 no Congresso,
na Constituinte de 88. Houve essa discussão, né, esse debate, onde voltava a ser virava um parlamentarismo, a questão de democracia, e por fim foi optado o presidencialismo. Um presidencialismo que, como foi bem colocado aqui, funciona assim a duras penas. A gente sabe que temos, como eu falei, um Congresso extremamente forte, que tem vontade própria, que bate de frente com o presidente e consegue muitas vezes vencer essa disputa. Realmente, assim, essa questão do semipresidencialismo foi protocolada pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara atual, e diz muito sobre o seu posicionamento como líder atual. Ele quer mostrar um Congresso forte, ele quer, a meu ver, ter certas... eu acho que isso, assim, é aquela história do bode na sala, sabe? Coloca, assim, o mais estupefato, a mais, assim, absurda das ideias para conseguir chegar a um acordo que eles querem, né? Para conseguir chegar a um acordo com o Executivo. Então, a meu ver, é isso. Mas um semipresidencialismo teria, enfim, como você mencionou, a questão dos presidentes fracos, seria, assim, traria uma moderação maior, uma segurança maior, caso houvesse uma crise política, porque a gente teria um presidente e um primeiro-ministro, que é, no caso, o líder de governo, e o presidente né, o líder de Estado. Então, teria esse balanço entre essas duas figuras, e se um presidente, no caso, fosse empichado, não seria um processo de impeachment, teria toda essa transição com o líder do governo para escolher, então seria algo mais passivo diante de um país que já teve 2 impeachments em menos de 40 anos. Pode ser, viu, Maria de Carli? Eu acho que seria mais instável, não mais pacífico. Não, mas quem defende essa ideia fala isso. Eu acho que é instável. Mas 88 foi um ano bonito, porque no dia 8 de janeiro de 88 foi a posse do 63º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Janeiro de 88 começou com uma nova turma de promotores, que também eram jovens na época, viu? Paulo Loyola, eu queria te ouvir. Deu saudade, Capês? O Capês sempre me ensina, gente, por isso que eu falei isso aqui. O que a gente está vendo, que é um processo que, na verdade, não começou agora, é um processo que vem se acentuando desde a redemocratização, né? Eu acho que a fala da Maria é muito correta, muito técnica e muito precisa nesse sentido. Agora, o que a gente viu, né, e o que a gente vê hoje como também a delegada falou aqui de maneira também muito adequada, já estamos vivendo, de alguma forma, um semipresidencialismo, né? Porque o que a gente está vendo, uma parte enorme do orçamento, hoje, está na mão do legislativo. Algo que é absolutamente acima da média mundial, algo que está muito fora dos padrões da própria democracia brasileira, que começa ali no governo Bolsonaro. Lira aumenta muito o valor das emendas obrigatórias, né? Então, isso, de fato, tira, inclusive, a própria capacidade do governo, e a gente estava falando aqui das limitações do governo até de impor a sua agenda, porque para ter uma agenda precisa ter também orçamento. E vamos lembrar que quando o Haddad levou a proposta de diminuição das emendas para o Congresso negou. Quando o Haddad levou a proposta de diminuir supersalários, o Congresso negou. Então, a minha grande pergunta que fica é se a gente quer deixar o nosso país na mão de congressistas que atuam extremamente em causa própria e das próprias emendas, atuam na direção de defender os mais poderosos, no sentido de não diminuir os supersalários, e se é na mão dessas pessoas que a gente quer deixar o país. Exatamente, porque semipresidencialismo é um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Então, quem escolhe quem vai governar o país são os deputados, são os senadores. Aí a dúvida é se eles vão escolher quem vai governar o país para o país ou para eles. Hein, Rodolfo Marins? Muito difícil essa questão, tramita há muito tempo. Sabe, acho que o Brasil ainda não é um país maduro para organizar essas nuances que envolvem tudo isso. Sabe, a gente está colocando países de primeiro mundo que tem esse modelo de governança, e é muito prematuro falar sobre isso no Brasil, muito prematuro, Capês, não tem outra coisa para falar ainda, porque vira e mexe nós vamos ouvir falar disso, isso é colocado desde a década de 90, aí se estendeu no ano 2000, voltou à pauta 2010, e agora o Hugo Mota revive essa pauta com algumas pessoas de direita, olha só, com algumas pessoas lá do PL e outros partidos que fazem menção a isso. Mas não vai se resolver aqui, pode ter certeza que em outro momento do programa, lá para frente, daqui 3, 4 anos, nós voltaremos a falar disso de novo. Porque o Loyola e Raquel Galinatti,
Se você, com todos os problemas que nós temos de representatividade popular, o povo escolhe alguém para administrar, que é um presidente da República, e escolhe alguém para legislar. Quem vai legislar é que vai acabar escolhendo quem administra. E a responsabilidade de quem administra vai ser ele prestar satisfação não a quem o elegeu, que é o povo, mas a quem o escolheu, que são os parlamentares. Esse sistema, me parece, só interessa para uma parte, que é o Congresso Nacional. Queria ouvir rapidamente o Paulo Loyola com um comentário da Raquel Galinatti. Eu corro o risco de me repetir aqui, Capês, e vou fazer das suas palavras as minhas. Quem mais se interessa e quem mais se beneficia neste caso, repito, é o próprio Congresso. Vou voltar no dado da questão das reeleições em prefeituras que receberam mais emendas. Um nível de reeleição de 94%. Foi isso que a gente viu no Brasil em 2024. Esse é o resultado do desequilíbrio quando você pega poucas pessoas para definir para onde aquele dinheiro está indo. Ele acaba indo não para onde precisa, mas para onde há uma base de eleitores mais organizada que ele precisa ali fazer um tipo de gesto para manter o seu capital político. Então, me parece um sistema que não tem a menor possibilidade de dar certo no Brasil. Raquel, imagine o seguinte, o primeiro-ministro eleito, escolhido pelo Congresso, reunindo com eles. Bom, quais são as nossas prioridades? Então, vamos para onde? Qual a sua base eleitoral e a sua? Para onde? O que nós vamos fazer? Então, eu não sei por que a gente perder tempo no Brasil com a tramitação de um projeto como esse. Eu não sei, é o tipo, como disse a Maria De Carli, ficar colocando um bode na sala atrás do outro. Sim. Né? Uma hora é um boné, outra hora é um bode, outra hora... Qual será o próximo? Onde é que nós vamos, né? Vem, Raquel Galinatti, você que é polícia. Enquanto isso, a polícia tomando tiro na rua do crime organizado, a população apavorada. Exatamente. É uma forma escancarada de mostrar a intenção da perpetração do alto clero no Congresso Nacional. Porque já é assim que ocorre. As regras já são assim ditadas. Então, é uma pauta inviável, que não interessa aos brasileiros, que não vai impactar em políticas públicas, muito pelo contrário, vai travar e deixar cada vez mais o território do alto clero fechado. Pois é realmente complicado, mas a gente tem que continuar aqui porque é um assunto importante que a gente tem que estar debatendo. Então, Maria De Carli, você fez uma colocação aqui com relação ao semipresidencialismo, que daria mais flexibilidade. Mas flexibilidade ou instabilidade? Queria que vocês vamos acirrar, jogar mais uma pimenta nessa polêmica. Eu acho que é assim, né? Como a gente disse, meus colegas colocaram aqui, eu também falei, a gente já vive meio que um regime de semipresidencialismo velado. A gente sabe que no Brasil, hoje, o maior lobby, o lobby mais eficiente que tem é o lobby do Congresso, principalmente no que se refere à questão das emendas PIX. Eu só mencionei que aos que defendem esse tipo de regime, eles afirmam que um governo, um legislativo estável, ele consegue superar qualquer crise que tenha um executivo frágil. Então, é isso que se baseou. E o próprio Hugo Motta, na sua fala de abertura, falou que o legislativo sempre foi a ferramenta para conseguir assegurar a democracia nos tempos de crise. Então, é apenas isso quem defende esse tipo de regime. Mas eu acho que essa discussão, como o Rodolfo foi feliz aqui a falar, não é hora para se discutir isso. A gente está à beira de uma crise econômica sem precedentes, muito grave, com eleições presidenciais aí batendo na porta. Então, não é realmente hora para isso. A meu ver, como eu disse, é a questão do bode na sala. O legislativo quer trazer outras pautas que ele quer que passe e escancara uma bastante chocante para chegar fazendo que nem o Trump, né? Com as tarifas lá. Então, para chegar chegando, entendeu?